Glórias a Deus. Isaías capítulo 30. Versículo 21. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Opa, ainda tem um misericórdia por ali. Vou aguardar mais um pouquinho. Somente esse versículo, querido, nós vamos ler. Somente esse versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Vamos ler todos juntos. Este é o caminho, andai nele, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Antes de eu iniciar esta mensagem de hoje, ela é um pouco atípica do que a gente prega aqui aos domingos, porque é uma mensagem mais didática. Queridos, esta palavra que Deus já me deu há algum tempo atrás, mas é daquelas palavras que Deus revela algo que está na palavra e mexe com a gente, né? É daquelas palavras que Deus revela que ao nosso interior e fica marcado na vida da gente. É por isso que eu vou ministrar esta palavra hoje. E o texto que nós lemos, ele fala que este é o caminho, e nós devemos andar nele, e não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho. Eu quero que você foque e preste bem atenção com relação a esta frase: o caminho. O caminho. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é clara quando ela diz lá em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que Ele é o caminho, Ele diz que Ele é a verdade, Ele diz que Ele é a vida. O caminho é algo feito para que nós possamos andar, trilhar, seguir, ir em frente. Agora, a grande revelação desse texto não está propriamente nesse texto, mas está no fato que a igreja, quando se iniciou, lá a igreja primitiva, ela era conhecida como aqueles do caminho. Não se chamava igreja, se chamava aqueles do caminho. Aqueles que estão no caminho, aqueles que vivem no caminho. E esta noite, queridos, eu quero que você entenda que eu e você que estamos em Cristo, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Eu quero que você abra bem rapidinho nessa introdução. Eu não vou me demorar muito, mas abra aí no livro de Atos, capítulo 19, para que nós possamos confirmar aquilo que eu estou falando para você. Atos, capítulo 19. Amém? No versículo 23 diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Aí você for ver mais na frente, você vai ver que um certo Demétrio, né, que fabricava ídolos, ele teve uma discussão com aqueles que eram do caminho, ou seja, da igreja. Lá mais na frente você vê no capítulo 22 do próprio livro de Atos, capítulo 22, versículo 4, o apóstolo Paulo dando testemunho perante a Félix, ele diz assim:
Atos capítulo 22, versículo 4. Paulo, ele dando testemunho, ele diz assim, olha, persegui este o quê? Caminho até a morte, prendendo e metendo em prisão tantos homens como mulheres. Ele está falando que perseguia a igreja, o caminho. Amém? Aí ele também, lá no capítulo 24 do livro de Atos também, capítulo 24, mais na frente, versículo 22, vamos ler o 14 antes. Atos 24, versículo 14. Paulo também falando com Félix, mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Amém? Aí no versículo 22, desse próprio capítulo 24, diz assim: então Félix, que era o líder, né, o chefe, o rei, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho da igreja, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. O que eu quero dizer para você é que a igreja sempre foi conhecida como o caminho, porque Jesus Cristo, ele é o caminho. Vocês estão entendendo até aí, queridos? Então, se a igreja é o caminho, se Jesus Cristo é o caminho, eu quero que você entenda uma coisa. Olhe para mim, preste atenção. Essa introdução é um pouco, como eu falei, bem didática, ok? Mas eu quero que você preste muita atenção para você entender aonde eu quero chegar. Se nós que recebemos Jesus, nós andamos com Jesus, nós confiamos em Jesus, nós estamos no caminho. Se nós nos congregamos numa igreja, nós estamos no caminho. Amém? Que caminho é esse, pastor? É o caminho da salvação, queridos. O povo hebreu, quando saiu do Egito, Moisés conduziu aquele povo em direção a Canaã. Aquele povo estava num caminho, marchando em direção a Canaã. Conosco não é diferente. Espiritualmente falando, nós estamos num caminho, estamos marchando debaixo da direção do Senhor Jesus, com destino a Canaã, mas uma Canaã celestial, onde nós viveremos para sempre no gozo, no leito do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, queridos, esse caminho, ele tem algumas características. Eu quero dizer pelo menos 3 para você. O primeiro está em Mateus capítulo 7, no versículo 13, que diz, se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 7, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. A primeira característica deste caminho: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então a primeira característica deste caminho é que ele é estreito. Você pode dar um glória a Deus? Esse caminho que nós estamos, a primeira característica é que é um caminho estreito, meu irmão. E quando nós falamos que é um caminho estreito, isso dá-se a entender que se há um pouco de dificuldade de passar. Porque quando é largo não há problema. Mas quando é estreito, sugere que você tem que fazer algum esforço para que você possa entrar. Amém? Se ele é estreito, nós vamos ter que nos esforçar mais para entrar por esse caminho. Primeira característica. Opa, ouvi um amém. Segundo, no próprio livro de Mateus, a segunda característica, Mateus 16, 24.
diz assim: se Jesus é o caminho, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém, Danilo? Então a segunda característica deste caminho é o quê? Que você tem que renunciar para andar nele, e você tem que tomar uma cruz. Até agora eu só estou dando aqui algumas informações, né, que parece que está assustando os irmãos. Mas eu sei que os irmãos já conhecem esse texto muito bem. Ok? Então nós devemos, para andar nesse caminho, nós devemos renunciar, meus irmãos. É aquilo que o Valmir estava aqui ministrando. Se nós estamos em Cristo, nós temos que renunciar muitas coisas. O mundo tem um apelo muito grande para que nós fiquemos no mundo. Mas se nós queremos andar nesse caminho, nós temos que renunciar a muitas coisas. Ao pecado, ao sistema do mundo, aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos que verdadeiramente entender que o caminho que nós estamos, ele não pode ter uma bifurcação. Você andar no caminho do Senhor e no caminho do mundo. Não. Se nós estamos no caminho, nós temos que permanecer no caminho. E crente, aquele que está no caminho, ele tem que ser diferente. Quem é a ovelha aqui do Senhor? Ovelha não chafurda na lama. Ovelha, ela não se dá com a lama. Ovelha não se dá com o pecado. A ovelha, tem até uma ilustração, diz que a ovelhinha passando com a mãe dela, e viu o chiqueiro dos porcos, e disse: mãe, o que é aquilo ali? Aí a mãe dela disse assim: minha filha, isso não é para você não, ali é para os porcos. Aí a mãe foi em frente à ovelhinha e disse: não, mas eu vou conhecer assim mesmo. Aí quando ela entrou na lama, a lã começou a encharcar na lama, e ela não conseguiu mais sair, ficou pesada. E o fazendeiro ia passando, teve misericórdia, foi lá, pegou ela, lavou. Aí ela entendeu: a ovelha não pode estar na lama. Ovelha não se dá com a lama. Ovelha não chafurda na lama. Tem alguma ovelha aqui esta noite? Ovelha não se chafurda. Por isso tem que haver renúncia. Amém? E também tem que carregar a cruz. Que cruz é esta, pastor? É desenvolver os valores de Cristo, queridos. Porque quando nós desenvolvemos os valores de Cristo, a gente se sacrifica por amor àquilo que Cristo ensinou. Carregar a cruz é quando você está triste, exausto, esgotado, e você tem que socorrer alguém e dar uma palavra de ânimo. Carregar a cruz é quando você não tem condição financeira, mas assim mesmo você tirar o pouco que você tem e abençoar o outro, porque você está desenvolvendo os valores de Cristo, e porque você está carregando verdadeiramente, juntamente com o Senhor, a cruz. Amém? É você se sacrificar pelo Evangelho, se sacrificar pelo seu irmão, pelo Senhor Jesus, entendendo que você tem uma missão nesta terra. Mesmo quando você não pode, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a dificuldade, você fazer por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus. Muitas vezes, a gente, quando aconselha alguns casais, que eu e minha esposa, às vezes estão próximos até mesmo a romper o casamento, a gente vai e aconselha: meu irmão, minha irmã, dê mais um tempo, orem ao Senhor, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, deixem os seus orgulhos, mas por amor a Cristo, tentem, orem, leve ao Senhor, que Ele vai tratar, Ele vai restaurar. E sempre acontece, para a glória de Deus. Alguns casos não, mas sempre acontece. Por quê? Por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente tem que deixar algumas coisas do nosso eu e carregar a cruz do Senhor.
Você já viu aquela história do vaso rachado? Quantos já ouviram essa história? De uma pessoa que carregava água, e de um lado, um vaso estava rachado, e quando ele enchia os dois vasos aqui, esse aqui ia derramando água no caminho, e um dia esse vaso, ele ficou muito triste, ele chegou para o homem e disse: olha, eu estou triste porque durante esse 1 ano que eu estou com você, o meu companheiro sempre carrega a água toda, mas eu chego sempre com a metade da água, eu estou rachado, eu não faço o serviço completo. E o homem foi e disse: mas companheiro, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou pegar água de novo, você vai observando as flores do caminho. E ele foi, e quando chegou no final da jornada, o dono falou assim: olha, você viu como tem muitas flores do seu lado? Pois é, porque eu notei que você estava derramando água, e eu jogava sementes no caminho, e todas aquelas flores que tem na margem do caminho, é você cuidando, aguando todos os dias. Assim é o crente que carrega a cruz, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à luta, ele está fazendo bem, ele está regando flores, ele está fazendo a obra do Senhor. Nós não podemos parar, nós estamos numa batalha, nós temos lutas diárias, mas se nós quisermos carregar a cruz de Cristo Jesus, nós temos que fazer a obra do Senhor em amor. Em amor, tudo. Amém? Então, queridos, a outra característica desse caminho, a primeira é que o caminho é estreito. Segundo, que o caminho tem renúncia e temos que carregar a cruz. E terceiro, que está em Mateus 24, que diz assim, versículo do 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Nós estamos numa jornada, nós estamos num caminho, nós estamos andando, mas só vai alcançar a salvação aquele que chegar até o fim do caminho, aquele que perseverar até o fim, aquele que for até o final. Não é até o meio do caminho, não é até um terço do caminho, mas aquele que chegar até o fim, esse será salvo. A terceira característica deste caminho é que nós devemos perseverar até o fim. Amém? Então você viu que esse caminho, ele tem algumas nuances, né? Ele é estreito, ele tem uma cruz, a gente tem que perseverar. E é por isso, querido, que Deus me trouxe esse alerta para você esta noite. Porque devido a isso, esse caminho tem essas características. Tem muitos crentes hoje que estão buscando atalhos. O que é um atalho? Atalho é um desvio para encurtar a distância. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para a salvação não tem atalhos. Para a salvação só tem caminho, que é Jesus Cristo. Para a salvação não existe atalhos, meu irmão. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final deles são caminhos de morte, são atalhos. Não adianta nós querermos alcançarmos a salvação se nós queremos pegar atalho, porque a salvação só através de Jesus, só por Jesus Cristo, só pelo caminho, só com Ele, só pela cruz do Calvário, só pelo sangue dele é que nós vamos para o céu. Não tem atalho, não tem boas obras, não tem caminho fácil, não. O caminho é esse. Amém? O caminho é esse. Quem governa a sua vida vai apontar por onde você vai andar, se é pelo caminho ou se é pelo atalho. Se você é uma pessoa que compreende as coisas espirituais, você vai buscar o caminho. Mas se você é uma pessoa que tem buscado a satisfação do seu emocional, você vai buscar atalho.
Se você é uma pessoa que anda na direção do Espírito Santo de Deus, você vai buscar o caminho. Mas se você quer satisfazer a carne, você vai buscar atalho. Eu sei que muitas pessoas, nesses últimos dias, né, tem visto muitas das coisas. A igreja do Senhor Jesus, ela tem passado também essa luta que tem sido travada por aí. Nós temos visto muitas coisas. Mas, queridos, eu vim esta noite aqui com o intuito de alertar a sua vida. A você que está no caminho e você que vai entrar no caminho esta noite. Que Jesus Cristo, Ele é o único caminho. E esse caminho, queridos, ele é longo, mas é verdadeiro. Ao final dele tem a verdade. O atalho que muitas vezes a gente quer pegar, ele é incerto e é falso. Este caminho que é o Senhor Jesus Cristo, ele tem um preço a pagar, é verdade. O atalho é barato, mas também não vai te dar a recompensa que você tanto almeja na tua vida. Este caminho que é o Senhor Jesus Cristo, existe alguns sacrifícios, é verdade, mas tem a recompensa da vida eterna. Tem a recompensa da vida eterna. O atalho, ele sempre vai te oferecer facilidades. E esse é o problema que nós temos que ter cuidado. Porque nós somos propensos a buscar as coisas mais fáceis. É ou não é? Às vezes a gente, para orar de madrugada, é difícil. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está enfadado. É difícil. E às vezes a gente fica, é mais fácil os irmãos passar para a oração. Irmão, ore por mim. Olha, queridos, da mesma coisa que é na vida material, é na vida espiritual. Não tem nada com facilidade, meus irmãos. Eu já falei aqui, já. Esse negócio de você tomar um comprimido e emagrecer, isso é mentira. Esse negócio de você botar um cinto aqui, ficar assistindo televisão e só balançando suas banhas, e você vai emagrecer, isso é mentira, meu irmão. Se você não botar um calção, uma bermuda e caminhar, suar, correr, fechar a boca, comer verdura, aí fica nessa televisão, compra um pote cãe 3, você vai engordar mais de comer pílula. Isso aí é conversa. A gente é porque se ilude, porque a gente quer facilidade. A gente quer as coisas fáceis. É ou não é? Não, eu não quero ir para o médico, não, eu não sei o quê. Eu não quero ser doente, eu não quero negócio de diabetes, mas o prato, meu irmão, é só óleo. É aquele frangozão frito no óleo. Aí o camarada disse, ô frango bom, ainda bota mais um azeite em cima para a saúde. Não quer adoecer? Fecha a boca. É como o diácono Arnoldo estava orando aqui. Seleciona a sua alimentação, né? Mas a gente quer a facilidade. É difícil comer só verdura? A gente quer o quê? Prefere o quê? Pastel do irmão ali. A coxinha, daquelas bem grandona assim. Já tem irmão lambendo os beijos aí? Copão de suco, né, irmão? Oh, de cajá. Uma macarronada cheia de salsicha. Né? É bom, né? Só verdura ninguém quer. É facilidade. Aí quando chega na televisão, fica de frente para a televisão, tome 2 comprimidos por dia, que vai chupar gordura, não sei o que, e chupa gordura no comprimido. Que conversa é essa, meu irmão? Se você não correr todo dia, caminhar, você não emagrece não, meu irmão. Então, no mundo espiritual é da mesma maneira, na vida espiritual é da mesma maneira.
Se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que jejuar, eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus. Se eu quero ter uma vida espiritual saudável, eu tenho que me dedicar ao Senhor. Se eu estou no caminho, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que ter intimidade com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele, para que eu possa ter uma vida saudável espiritualmente e cheio do poder de Deus. Então, eu tenho que me desvencilhar das coisas do mundo, as coisas que antigamente até me agradavam, até me davam prazer, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho que andar nas coisas espirituais e não da terra. Tem irmão que passa na rua, aí vê aquela música do Bartol Galeno. Aí o irmão disse: rapaz, naquela época eu bebia muito, eu escutava tanto isso, e fica com o ouvido se aproximando. Parece que tem saudade. Não tenha saudade dos pepinos nem da cebola do Egito, meu irmão. Você está caminhando para Canaã, você está no caminho, você está com o Senhor tem mais para te dar, o Senhor tem mais para te encher de alegria e te preencher completamente. O Senhor Jesus, o caminho. Amém? Glórias a Deus. Ali é quando a gente estava andando em atalhos, buscando atalhos para encontrar a salvação. Hoje nós estamos no caminho. Amém? Bem, irmãos, você viu que o caminho é estreito, o caminho exige renúncia, exige cruz. E o caminho, ele tem que ser perseverado. Mas agora deixa eu dizer uma coisa para você. Esse caminho, ele também tem algumas coisas. Ele é estreito, mas ele recompensa. Ele é dificultoso, tem cruz, mas compensa. Esse caminho, abra aí, Provérbios capítulo 10, versículo 29. Provérbios capítulo 10, versículo 29. Veja aí o que diz. Amém, irmã? 10, 29 diz assim, olha: o caminho do Senhor é refúgio. Algumas versões têm fortaleza. O caminho do Senhor é refúgio para os retos. Tem alguém aqui que é justo, reto esta noite? Mas é ruína. Mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Ele está dizendo que o caminho do Senhor, ele é refúgio para os justos. Ou seja, eu e você. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meu querido e minha querida irmã? Ele está querendo dizer que nós temos aonde nos abrigar. Este caminho é para onde nós corremos quando vem as aflições, quando vem as tribulações, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades. É no caminho que é o nosso refúgio, é no Senhor Jesus para onde nós corremos e encontramos abrigo. Eu sei que tem alguém aqui esta noite que chegou debaixo de provação, debaixo de luta, quase que não chega nesta igreja esta noite. Mas eu quero dizer para você que chegou aqui desta maneira, que você chegou e vai ser abrigado pelo caminho que é o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é seguro, é abrigo seguro, é para lá onde corre o justo e será abrigado. Você chegou numa boa hora, você chegou no lugar certo. Esta noite o Senhor vai estender as suas asas sobre você, assim como a galinha estende as asas sobre o pintinho, e vai te abrigar, porque Ele tem olhado para nós, porque Ele tem nos guardado, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele é a nossa rocha, porque Ele é o nosso escudo, e é para Ele que nós corremos e estamos seguros. É no caminho, aleluias. O caminho é estreito, mas é abrigo. Eu tenho que pagar um preço,
Tenho, mas eu encontro refúgio, eu encontro guarida, eu encontro repouso, eu descanso no meio das minhas lutas. Tem que pagar um preço? Tem, mas lá eu tenho a plena certeza e não duvido que eu encontro a resposta que eu procuro para a minha vida. É no caminho. O caminho também, queridos. 1 Samuel, capítulo 22. Primeira Samuel 22, versículo 31 diz assim. 2 Samuel, perdão. 2 Samuel 22, 31. A parte A do versículo diz o quê? O caminho de Deus é o quê? Perfeito. Amém? Você pode repetir mais uma vez? O caminho de Deus é perfeito. Diga para o teu irmão aí, meu irmão, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Presta atenção. Embora você não compreenda o que está acontecendo com a sua vida, embora você não compreenda o que é que Deus está querendo fazer com essa situação, embora você, para os seus olhos humanos, você esteja até pagando um preço, sofrendo desnecessariamente pela sua visão humana, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o caminho de Deus é perfeito. Embora a gente esteja padecendo, embora a gente esteja passando tribulação, o caminho de Deus é perfeito. Embora a gente não compreenda, aparentemente, depois a gente vai compreender. Depois a gente compreende. Mas eu só quero que você entenda uma coisa: mesmo em meio à provação, em meio à luta, você sempre glorifique ao Senhor e diga assim: Senhor, eu não sei por que isso, mas se eu estou no teu caminho, eu quero te glorificar, porque o teu caminho é perfeito. Não há erro. O caminho de Deus não há erro. Se alguma coisa está errada, a gente tem que se voltar para nós e observar em nós, porque em Deus não. O caminho de Deus é perfeito. Ele não erra, Ele não se engana, Ele não tem sombra de variação, Ele não muda. O nosso Deus é imutável. E é por isso que nós cremos nele, e é por isso que nós cremos na sua palavra, porque ela não muda. Ele é imutável. Aquilo que ele falou vai se cumprir, aquilo que ele prometeu vai realizar, porque o nosso Deus, ele é imutável, e ele não mente, e ele é perfeito. Ele é perfeito. Quantas lutas nós já passamos, e pensando talvez que nós não era para nós passarmos por aquela luta, e depois a gente vai ver que foi Deus que nos colocou ali para nos livrar de outra coisa pior. E a gente às vezes não compreende, né? Às vezes a gente não compreende que a gente está passando aquela luta, e é Deus nos direcionando para nos tirar de algo pior, para nos dar um livramento. E muitas vezes nós não compreendemos. Depois a gente vai compreender. Depois. Eu me lembro muito bem de uma história que alguém contou, de um jovem que estava, isso uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um jovem estava tomando banho lá num pântano, e a mãe dele aqui na cozinha lavando os pratos e olhando para onde o menino estava tomando banho. E de repente aquela mãe olha o menino entrando na água e vê um jacaré vindo. E aquela mãe se desespera. Na mesma hora aquela mãe larga a louça e sai correndo gritando pela criança. E ela sai gritando pela criança, para a criança sair da água, porque ela vê o menino entrando na água e o jacaré vindo ao encontro dele. E aquela mãe vai correndo, mas quando ela chega e o menino escuta os gritos dela e começa a sair da água, não dá tempo, só dá tempo ela pegar nas mãos da criança e o jacaré pegar nos pés da criança.
E naquele momento ficou tipo um cabo de guerra. Ela querendo livrar o filho e o jacaré querendo puxar a criança. Mas devido aos gritos e o desespero da mãe, chamou a atenção de alguém que trabalhava na fazenda, que estava com uma espingarda e foi lá, deu um tiro e espantou o jacaré, e a criança ficou muito ferida. E foi levada para o hospital. E no hospital fizeram lá as cirurgias necessárias. E isso teve uma repercussão que chamou a atenção dos canais de televisão. E foram lá fazer uma entrevista com o menino e filmar, noticiar o acontecimento. E aquele menino lá falou: não, meus pés aqui fizeram uma plástica e vão ver se dá para recuperar. Mas não foi só aqui minhas feridas, eu tenho uma cicatriz aqui também. Aí mostrou os braços onde a mãe pegou e enfiou as suas unhas, tentando salvar o seu filho, e por amor ao seu filho. E aquelas marcas das unhas que entrou nos braços da criança, aquelas cicatrizes, elas ficaram e foram profundas. E o menino mostrava as cicatrizes também nos braços. E a gente olhando para essa história, a gente pode ver que muitas vezes Deus faz isso conosco. Muitas vezes Deus, Ele deixa cicatrizes em nós. Muitas vezes Ele coloca as unhas em nós, mas não para nos marcar à toa, mas para tentar nos livrar do mal maior. Ele vai e nos deixa cicatrizes. E quantas vezes nós ficamos com algumas cicatrizes e pensamos que Deus não tem ligado para nós, Deus tem nos desprezado, Deus não tem olhado para nós, enquanto essas cicatrizes que você tem carregado foi justamente porque Deus não queria lhe perder. Deus deixou você passar por isso porque Ele não queria te perder. Deus lutou por você. Ficou as cicatrizes, mas é porque Deus te ama. E é porque Deus te ama. Amém? E Deus é perfeito. Muitas vezes nós olhamos só para as cicatrizes, mas é porque o nosso Deus é perfeito. Tudo que Deus faz tem um porquê, tem um porém. Não pergunte por quê, mas pergunte para que Deus quer fazer isso. Se é para te livrar, se é para te fazer crescer, se é para te fazer amadurecer, se é para fazer você tomar uma nova direção nisso que você quer, insiste em querer seguir, e Deus deixa vir a luta sobre você para que você mude a direção da sua vida. Mas é porque Deus te ama. É porque Deus te ama. Amém, queridos? A palavra de Deus diz também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que o caminho é mais excelente ainda. Deus, Ele tem um caminho mais excelente para nós. Também em Atos 16, 17, fala que o apóstolo Paulo estava anunciando a palavra do Senhor, e tinha uma mulher que tinha um espírito diabólico, e o apóstolo Paulo liberta aquela vida daquele espírito diabólico. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, 17. Nós já estamos concluindo. Eu quero concluir dizendo para você que o caminho é estreito, mas recompensa. Por quê? Porque é perfeito o caminho do Senhor. Porque é um caminho mais excelente. Atos 16, 17 diz assim. Livro de Atos, quantos acharam? 16, 17 diz assim: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o quê? Caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. O caminho do Senhor, ele é árduo, mas é o caminho da salvação. É o caminho da salvação. Eu e você, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Daqui a 100, 200 anos, não vai importar o que é que nós fizemos nessa terra, não vai importar o que nós possuímos, não vai importar o que nós falamos, o que vai importar é onde nós vamos estar daqui a 100 ou 200 anos. E daqui a 100 ou 200 anos,
Aonde nós vamos estar vai depender do que nós fizermos aqui nesta terra hoje. Se nós estamos no atalho ou se nós estamos no caminho. Porque se nós estamos no caminho, daqui a 100 ou 200 anos, eu não sei, nós estaremos com o Pai. Ninguém vai se lembrar o que você tinha, o que você falou, quem era você, mas vão se lembrar, Deus vai se lembrar, porque você vai estar com Ele, você vai estar salvo em Cristo Jesus. Porque o caminho é caminho de salvação. O caminho é o caminho que nos leva à vida eterna. Lá em Apocalipse 15:3 diz também que os caminhos do Senhor, eles são justos e verdadeiros. São justos e verdadeiros. Então, meu querido e minha querida, a palavra que eu trouxe esta noite, eu comecei dizendo que há sim um preço a pagar, há uma cruz a carregar, porque nosso ministério, nossa igreja, a qual o Senhor tem nos direcionado, nós temos essa vertente de pregar o evangelho do Senhor sem acrescentar nem tirar. E o evangelho do Senhor diz sim, que aquele que quer ser discípulo do Senhor tem que carregar uma cruz, tem que ter renúncia, mas também o evangelho diz que aquele que faz isso, ele tem a vida eterna, ele tem a salvação, ele paga o preço, ele renuncia desse mundo para ganhar para a eternidade, E esta noite, queridos, eu trouxe esta mensagem para que você, esta noite, tomasse uma decisão na sua vida. E se você ainda não tem conhecido esse caminho que é Jesus Cristo, esta noite eu creio que deu para você entender que aquele que renuncia o mundo e entrega a sua vida para Jesus, o Senhor Jesus lhe garante a salvação eterna. Não é o pastor, não é a igreja, mas é a palavra de Deus, a qual o Senhor Jesus deixou para nos guiar neste caminho. O próprio Senhor Jesus diz no texto que nós iniciamos, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, vem, porque Ele e o Pai são um. Ele e Deus são um. E se você quer ir a Deus, você tem que ir a Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, glorificando o Senhor esta noite. Eu queria ver se dava para o Ministério de Louvor vir aqui esta noite.